Olá pessoal do Tour Quest, eu estou hoje aqui com o Ney Gonçalves, proprietário da Impacto Turismo, operadora Pantanal, que vai nos contar hoje como que foi aí toda essa operação no Pantanal, o início, os primórdios, os perrengues e a operação em si, como está hoje a atividade turística, tá ok? Obrigado, Ney, seja bem-vindo ao nosso canal. Valeu, obrigado, Nozinho, aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da história, né? Não só minha, como de tudo como aconteceu o turismo aqui no estado, né? E a Impacto já está quanto tempo no mercado, né? Nós temos 32 anos, né? A gente, na realidade, sou biólogo, né? Fiz, inclusive, conta um pouco faculdade aqui, né? Na UFMS. E, na época, eu dava aula, né? Já fazia faculdade. E, para sobreviver, tinha fazer um extra como professor, né? Dava aula, né? E eu iniciei biologia na rede. Na realidade, iniciei minha profissão como professor, né? E isso para mim também é uma honra, né? Porque acho que é uma profissão muito, muito bacana, muito bonita, né? Porque ensina as pessoas a formação, né? De todo ser humano, a base é a educação. E aí eu assim, achava muito monótono, né, aquela aula, porque era biologia, né? Muito monótono a aula, ficar preso em sala de aula. Eu comecei a tirar a meninada, né? Para vir, inclusive, aqui para a universidade, né? Para os laboratórios, né? E aí, com outros professores, outras turmas, a gente montou um grupo, né? E aí, meio que virou o lado um pouquinho comercial do negócio, né? A gente viu que tinha a possibilidade daquele momento a gente ganhar dinheiro fazendo essa atividade, né? Que a gente intitulava como aula passeio. A gente montava uma apostilinha, né, e tal. E aí foi, aula passeio, tinha esse nome? Uma aula de campo. Era uma aula de campo, era aula passeio. E aí a gente formou esse grupo e tal, depois o grupo se desfez. E eu tinha contato com todas as escolas de Campo Grande, porque foi um sucesso, né? Não só nas escolas que a gente dava uma aula, mas em todas as escolas aqui do estado. Isso nós estamos falando no início dos anos 90? No início dos anos 90, exatamente. E ainda o turismo era muito, assim, não tinha, né? Era uma atividade de turismo, assim, eu acho que tinha uma empresa que fazia, na época, que depois fechou, chamava Sancitur. Você fazia a Operação Pantanal. Fazia a Operação Pantanal, interior, levava o pessoal só para o Pantanal, na realidade. Só existia Pantanal como destino turístico aqui no estado, né? E aí foi que, quando o grupo se desfez, né, eu comecei a passar nas escolas, falando que eu não fazia mais parte, né, do grupo. Eu estava com outros projetos, né, que coincidiu na época que eu estava também me formando, né, como biólogo. Eu queria atuar, né, na área da biologia. E quando eu fui numa escola, que as diretoras eram muito minhas amigas, elas falaram, não, você não vai para essa área, a gente vai abrir... Pode parar o projeto. Pode parar o projeto, a gente vai abrir uma empresa, você toma conta, a gente quer só como investimento. E eu fiquei meio assim, né, fiquei em dúvida se eu queria ou não queria, né, e acabei aceitando, né, a proposta. Nós abrimos na época, né, Impacto, para trabalhar exclusivamente com escolas, né, porque a gente já tinha esse know-how, né, de trabalhar com as escolas. E aí eu comecei, na época, ir muito para o Pantanal. Eram os destinos que a gente mais, né, oferecia. Pantanal e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Né? A gente vendia esses 2 pacotinhos sempre. Mas ainda com esse público de escola? Com o público de escola. E eu comecei a ver alguns gringos, né? Ali na região do Pantanal e tal. E eu pensei assim comigo, acho que eu vou atrás desses gringos, vou ver de onde que eles estão vindo. Aí descobri que era essa empresa aqui de Campo Grande, né, que não só dela, mas que vinha, né, através de outras empresas, que caía, né, nessa empresa, e ela distribuía para o Pantanal. Né? Mas era um estilo um pouco assim, meio mochileiro, né, porque não tinha estrutura. Na época eu acho que tinha Santa Clara, e tinha uma outra que se chamava, acho que Santo Antônio, uma coisa assim. É onde você levava os alunos também? Era onde eu levava mais em Santa Clara. Porque essa Santo Antônio era uma ilha, então o acesso era um pouco mais difícil e tal.
era tudo ali na região do Passo do Londres. Então, na realidade, o turismo, né, no Pantanal começou nessa região da Estrada Parque, né, ali no Passo do Londres. Era o acesso mais fácil de Campo Grande para lá? Sim, era o acesso mais fácil, né, porque não tinha ainda... Caimã ainda estava, eu acredito que estava iniciando também, mas não tinha uma operação assim tão intensificada, né. E aí, assim, a abertura da Impacto coincidiu com várias coisas, né. Então isso assim foi muito bom, porque começou a surgir novas pousadas no Pantanal, né, a Arara Azul, a Caimã, Aguapé, né, elas foram as que começaram, né, assim, o turismo praticamente no Pantanal, um turismo mais profissional, né, vamos dizer assim, porque antes era bem, o negócio era bem punk, né, e aí eu comecei a ir atrás, né, desses gringos e tal, descobri uma fonte, e aí o negócio, quando eu vi aquele projeto que eu tinha, porque assim, eu imaginava que eu poderia ter empresa e atuar na área também da biologia, né? Só que assim, começou a me consumir de uma tal forma que eu não tive saída, né? Tive que ficar só no turismo mesmo, né? Eu inclusive era funcionário público, tive que sair, eu era concursado, né? Que eu fiz um concurso, passei, mas eu acabei optando por ficar no turismo, né? Por até mesmo uma realização assim minha, pessoal, né? Porque era uma coisa que era uma atividade que eu estava praticando e eu era extremamente satisfeito com aquilo que eu estava fazendo, né? Agora, esses turistas aí da década de 90, estrangeiros, você encontrava lá, qual era o perfil deles? Eles eram de onde? Era aquele grupo pessoal dos israelenses que vem, os holandeses? Qual era? Não, eram americanos, alemães, holandeses, que permanecem hoje os maiores públicos que vêm para o Pantanal, né? Que tem interesse assim, muito na questão ambiental, né? E era mais ou menos esse, meio estilo mochilão, assim, mas a gente já fazia alguns pacotinhos, alguns roteirinhos. E aí, na época, era tudo muito difícil, né? Porque a gente não tinha internet, sistema era de datilografia, né? Aí eu comecei a montar uns roteiros, né? Então, quando eu vi, assim, eu já estava absolvido por isso, né? Pela atividade, e eu comecei a correr atrás, né? Aí fiz vários cursos. Eu acho assim, o Sebrae foi super importante na minha vida, né? Porque me proporcionou, assim, a minha capacitação, né? Porque, na realidade, eu não sabia de nada, não só na parte do turismo, como na parte de administrar uma empresa, né? Eu não tinha conhecimento, né? Porque o curso que eu fiz era totalmente diferente da atividade que eu estava praticando, né? E então o Sebrae assim me ajudou muito, né? Ele foi assim, como que eu vou dizer assim, me deu uma estrutura, né? Um parceiro. Isso foi um parceiro muito forte, né, na minha vida, que me deu uma estrutura para que eu pudesse me tornar um bom profissional, né? Agora, como que era a operação lá nos anos 90? Eu falo isso porque você citou uma operadora aí, a Sansi, né? Essa era a Sansitur. Mas vieram outras em seguida aí, né? Era uma operação meio difícil, né? Porque, por exemplo, transporte, por exemplo, né? Você tinha que ter o seu transporte. Como que era a operação em si, levar a pessoa para o Pantanal naquela época? Sim, tinha que ter. Tanto é que eu comprei uma Kombi, né, na época, né? Eu entrei porque, na realidade, assim, era uma inflação galopante, né? A gente não tinha uma folga, assim, para poder ter um dinheiro para poder trabalhar, né? E como, assim, a gente estava iniciando a empresa, né? Então, assim, a gente tinha que correr muito, né? Então, eu fazia de tudo dentro da empresa, né? Trabalhava de motorista, de guia, como faço até hoje, né? Só que de uma maneira diferente. Hoje eu opto, né? Por trabalhar, porque eu gosto de ter esse contato também assim, com o turista e também de estar, né, vendo como que estão, né, o trabalho dos fornecedores, mas na época não tinha opção, eu tinha que ir mesmo, né, e então assim, eu tive que comprar uma Kombi, porque não tinha carros, né, confortáveis, era uma Kombi sem ar-condicionado. Agora você imagina, fazer uma viagem de 5, 6 horas, né, com um turista numa Kombi. Foi quando abriu a Xaraés também, a gente trabalhava muito com a Xaraés, com a Arara Azul, praticamente assim, iniciou tudo ali mesmo na Estrada Parque, né? Então era muito distante, né? E pensa, numa Kombi ainda, né? Numa velocidade menor, porque você não podia correr muito.
e no veículo sem ar-condicionado, né, com aqueles bancos, né? Então porque a operação em si, ali, eu pergunto por causa disso, que a manutenção, o desgaste do carro é muito intenso, né? Nós estamos falando de distância de 250 km em condições de estradas pantaneiras, vamos dizer assim, uma parte dela, né? E isso era um capital que foi comido, né? A Kombi, por exemplo, não resistiu muito tempo. Não resistiu muito tempo, é. E não só o capital, mas assim, o desgaste geral, né? Porque não era fácil, né? Eu lembro que a gente chegava, né, quando eu ia de motorista, ia acompanhando os grupos, né? Por exemplo, não tinha guia, né? Não existia guia, né, capacitado assim para acompanhar como hoje tem, né? Toda essa questão, por exemplo, do inglês, que era super importante. Então, assim, na realidade, a gente meio que se comunicava por mímica, né, com os turistas, né? Então, não tinha serviço de bilíngue. Às vezes, a gente encontrava uma pessoa ou outra e ia acompanhar, mas só para dar um suporte, né? Não que essa pessoa ia passar as informações. Então, assim, a gente foi aprendendo, né? Por isso que eu falo, assim, a minha empresa nasceu junto com o turismo aqui no estado, né? A gente aprendeu junto, né? Porque na época nem Bonito existia, né? Então, como destino turístico, né? E aí foi assim que, quando eu fiz esses cursos, né, no Sebrae, né, eu me saí tão bem nos cursos, que eu passei a ser um instrutor, né, do Sebrae, para iniciar o turismo, principalmente na região de Bonito, né? Que foram vários cursos, assim, que teve, né, de capacitação, né, em Bonito, para guia, para hotelaria, e eu participei, assim, quase que de todos, né, assim, via Sebrae, né. Então, no Pantanal, nessa época, o carro é aquilo que você falou, durava 3 anos, no máximo, né, a gente já tinha que substituir, né. Então, aí vieram as Furgolines, que eram, tipo, uma veraneio, né, grande. Quem não sabe o que é veraneio, a gente vai pôr uma foto aqui, né. Quem não sabe vai ter que olhar no Google lá o que é veraneio, né? E era tipo uma veraneio, um carro maior, se chamava Furgoline, que a gente começou a fazer os traslados, principalmente para a Pousada Caimã, quando ela abriu, né? Ela comprou esses veículos, né? E tinha uma base aqui em Campo Grande, e aí eles me chamaram, né, me contrataram para fazer o receptivo de todos os turistas, né, que vinham para Caimã. Eles ainda não desciam lá na pista deles? Não, ainda não tinha. Não tinha. E aí depois, eu não lembro mas eu acho que não tinha, não. Não tinha. E foi tudo assim, na época que o negócio foi sendo construído, né. Eles operavam só a pousada sede, né, não tinha aquela estrutura, né, que tem hoje. Enfim, aí o turismo começou assim, de uma forma bem difícil, né. De uma maneira foi bom, porque eu tive que usar muito minha cabeça, né. Não só a cabeça, como a própria condição física, né? Eu era, né, jovem na época, criatividade. E a gente apanhou muito, né? Porque a gente estava aprendendo, né? E então, assim, foi uma escola, né? Foi uma universidade que eu fiz na prática, né? Eu falei a questão do carro porque eu conheço algumas histórias de operadora que adquiriram vários veículos. E acabaram que morreu ali, porque a própria empresa desgastou junto com o carro. Exatamente. Né? Quando que entra o processo terceirizado aí de aluguel de carros, das caminhonetes, das vans e tal? Isso já entra em 2000, mais ou menos. 2005, 2008, mais ou menos esse período. Aí você passa a terceirizar. Aí passou a terceirizar, né? Porque, assim, para nós, assim, não compensa, né, a gente ter uma frota, porque tudo tem que ser setorizado, né? Porque senão você desprende muito atenção da parte do receptivo, que requer muita atenção, né, que a gente tem que estar muito ligado em horário, a gente não tem, né, dia de semana, final de semana, né? É tudo a mesma coisa, né? Todos os dias são iguais, né? Porque tem turista chegando toda hora, né? Todo momento. Então você, assim, acaba misturando. A gente já teve no passado, né? Tivemos no início, depois a gente parou, depois, né, mais ou menos quando veio, né, os carros já com ar-condicionado, os carros melhores, né? E van, né? Quando surgiu a van, por exemplo, a gente comprou van, caminhonete, né? Mas não compensava
assim, pelo desgaste, porque não que não compensava financeiramente, mas era um desgaste muito grande que a gente tinha dentro da empresa. Que misturava. Cuidar dessa parte. Porque você tem que ter muita atenção, muito cuidado. Então você pode ver, normalmente quem tem frota, né, não tem agência de turismo, com poucas exceções, né? Como lá em Bonito tem, mas Bonito é um turismo só de reserva de passeios. Então, assim, não é muito operacional. Quando você tem uma empresa, né, uma operadora mesmo, que abrange várias coisas, é muito difícil você agregar uma frota junto. Por exemplo, Nordeste, funciona. Porque lá eles só fazem o receptivo, eles não fazem a operação. Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Né? Se você pede, por exemplo, um pacote para Foz do Iguaçu, ele te manda tudo separado. Né? Valor de passeio é igual Bonito, né? Passeio tal valor, passeio outro valor, né? Então, assim, ele não tem uma operação, né? Então, quando você faz uma operação, que você envolve várias coisas, com guia, com um atendimento, por exemplo, personalizado, né? Hoje a gente está atendendo muito mercado de luxo, né? Que requer, assim, muita atenção, você tem que ficar ligado, assim, 24 horas, né? Cuidar de uma frota é uma administração à parte. À parte, né? Então, assim, a gente tinha que ter outra estrutura e outras pessoas cuidando, né? Como se fosse uma outra empresa. Certo. Né? Então, assim, para nós não compensava, né? Porque a gente é uma empresa, né? De pequeno, médio porte, né? Então, aí não compensava. Agora, a curiosidade, a Impacto surge lá com o turismo estudantil e tal, vem para o ecoturismo, e a pesca? Nunca passou no programa de vocês? Não, então, porque a pesca, no passado, ela era uma pesca predatória, né? Diferente da pesca hoje, que é uma pesca esportiva, né? É uma outra... Então, assim, a gente via a pesca, não via assim com bons olhos, né? Até mesmo pela minha formação, né? Que eu sou biólogo, né? Então, assim, era uma atividade que eu nunca quis trabalhar, né? E aí depois, agora hoje a gente já vende alguns programas de pesca, porque a gente entende que é uma pesca esportiva, né? É uma pesca, assim, que não agride tanto o meio ambiente, como na época isso acontecia, né? As pessoas vinham, retiravam uma grande quantidade de peixe, então, assim, a gente até evitava esse contato de pescador onde tinha pesca, a gente não levava os nossos turistas, né? Isso no passado, né? Hoje não, hoje já, assim, hoje veio, né? Então, assim, eu acompanhei todo o desenvolvimento, né, do turismo, desde quando iniciou, né, que veio toda essa transformação, essas dificuldades que nós passamos, até mesmo comerciais, né? Porque nós não tínhamos a internet, então era tudo datilografia, a gente tinha que montar os nossos roteiros, né, os nossos programas. A gente não tinha como mandar, por exemplo, pelo WhatsApp, não tinha como passar por e-mail. Só no fax. Né? Era só no fax. Quando chegou, né? Exatamente. Então, aí chegou o fax, né? A gente tinha uma pessoa na empresa, eu lembro, né, disso, assim... porque é uma história, né? Se eu for contar a minha história aqui, a gente vai ficar uns 4, 5 dias aqui. Você tinha um funcionário específico? Eu tinha um funcionário só para passar fax, né? Então, aí a gente datilografava todos os roteirinhos que nós tínhamos, né? E imprimia, né? E aí ia passando fax. Quando eu ia fazer visita, né? Porque daí eu descobri que esses estrangeiros, principalmente, vinham através de algumas empresas do Rio de Janeiro. Né? Que eu queria muito trabalhar, né, com estrangeiro, assim, que eu acho que o estrangeiro valoriza, porque assim, às vezes a gente falava com brasileiro sobre o Pantanal e ninguém queria saber, né, na época. Hoje, aquilo que eu falei, hoje é diferente, eu estou falando isso naquela época, né? Ninguém queria saber. Quando você falava com alguém, assim, que ou trabalhava com estrangeiro ou com o próprio estrangeiro... Que conhecia esse mercado? Exatamente, eles ficavam apaixonados, né? Eles queriam porque queriam. Então, assim, como eu sempre fui um apaixonado pelo Pantanal, né? Porque eu acho, assim, o Pantanal... Bom, primeiro que é um dos... Né, é nosso, é um patrimônio da humanidade, mas está dentro, né, do nosso estado, né? E é um destino único, né? Pantanal é apaixonante, assim, né? Você vai, você se encanta, né, pelo destino, porque... né, como eu sou biólogo, né, então, assim, tinha tudo muito a ver com a minha profissão também, né, com o que eu estudei, né, da biologia. E fora que é fantástico, assim, é um lugar misterioso, é um lugar que te transmite uma energia muito forte, né,
é uma imensidão, onde, né, a gente tem ali um bioma, né, muito expressivo, né, dentro do Pantanal. E então eu queria muito, né, que as pessoas viessem para conhecer o Pantanal. E eu tinha essa barreira com o mercado nacional, né? Então eu falei, não, vou começar a trabalhar com o mercado internacional, né? E eu não tinha ideia do que isso ia representar para mim no futuro, né? Não tinha ideia. Era uma coisa muito, no momento, era muito momentânea, era uma coisa de paixão. Não era uma coisa assim que eu imaginava. Tinha visão comercial da coisa. Eu não tinha na época, né, essa visão comercial. Né, até mesmo porque eu não fiz nenhum curso, né, que me dava essa informação, assim, né, para ter isso como um comércio mesmo. Então eu não tinha noção. Eu fui fazendo muito assim as coisas, né, na emoção. Você né? me falou um negócio muito interessante, que não tinha essa tua percepção, porque eu sempre falo para os alunos o seguinte, olha, você ganhar R$100 de um estrangeiro e R$100 do brasileiro é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, exato. Mas o que você está falando da visão que o estrangeiro tem, da paixão que ele tem, da valorização que ele dá a isso, né? É que torna, de repente, a busca no turismo por essas demandas. Exatamente. E o que também te satisfaz como um profissional. Porque quando você... isso até hoje, né? Quando você vende um pacote, por exemplo, para o brasileiro, para o Pantanal, você não vê assim... ele gosta e tal, mas você não vê essa paixão nele. Essa empolgação. Entendeu? Essa empolgação. Deslumbre no olhar, né? E quando você... Eu não sei se é porque os estrangeiros não têm, né? E a gente tem como... Aquele ditado, santo de casa não faz milagre, né? A gente não valoriza aquilo que a gente tem, né? Como um patrimônio, né? Não só o Pantanal, mas, né, os outros biomas aqui no Brasil, né? Que são... Nosso país é muito rico, mesmo. Né? Bem diverso, né? Então isso me satisfazia muito, sabe? Isso trazia uma satisfação muito grande para mim. Aquilo não tinha valor que pagava, sabe? Eu podia até ganhar menos com um estrangeiro, mas a minha satisfação profissional era muito maior do que quando eu trabalhava com brasileiro. Então eu falei, não, quero correr atrás desses estrangeiros. Eu fui descobrir que vinham através de algumas empresas do Rio de Janeiro, e eu fui uma pessoa, né, no Rio de Janeiro, que ele, inclusive, hoje tem uma pousada lá no Pantanal, eu sempre falo dele, no Pantanal Norte, né, no Mato Grosso, que é o André Turoni, que é dono da Araras, né? Não sei se você conhece. Operadora? Ele tinha operadora, na época, no Rio de Janeiro. Né? E foi ele que me abriu as portas no Rio de Janeiro. Então foi uma pessoa também, assim... eu a todo momento agradeço a Deus, né? Porque eu sempre encontrei pessoas muito bacanas na minha vida, né? Pessoas que, assim, me deram... que viram, acho que essa minha paixão que eu tinha, né? Pelo Pantanal e pelo turismo, assim, que... Né, eu não tinha nenhuma formação, né, na área, né? E viram que eu era muito apaixonado por isso. E foram me dando oportunidades, né? O André foi uma das pessoas que eu encontrei, e ele abriu as portas para mim no Rio de Janeiro com os concorrentes dele, né? Ele até falou, isso aqui eu vou te passar meus concorrentes, né? Mas olha lá, né? E ele que me abriu as portas no Rio de Janeiro. Na época ele tinha uma operadora junto com Mourão. Não sei se você já ouviu falar dele. Roberto Mourão. Roberto Mourão. Era o Roberto Mourão e o André Turoni. Eles tinham uma operadora no Rio. E aí eu consegui chegar até ele no Rio de Janeiro. Mas cheguei assim, foi Deus que me levou até ele, porque eu não sabia. Eu fui para o Rio de Janeiro, que eu sabia que era lá. A fonte estava ali, A fonte estava lá. E fui entrando nas agências, né? Com uma pastinha debaixo do braço. Na época, as fotos, né, das pousadas, a gente tirava as fotos, né, e fazia tipo um booking, assim, um álbum, naqueles álbuns, aquelas pastas de plástico. Isso, essas pastas aí. E levava o tarifário, tudo em xerox, né, fazia uns tarifários pequenininhos, em xerox, levava esses tarifários. Daí eu fui em várias, né, lá assim já estava até meio desanimado. Porque eu ia naquelas de rua. E aquelas de rua são todas receptivas. Né, que elas vendem só o Rio de Janeiro. Entendeu? É igual quando você vai em Bonito. Você chega em Bonito, as agências de Bonito só vende Bonito. Não vende outro destino. Né? A não ser, às vezes, alguma coisa de Pantanal. Mas elas não vendem, por exemplo, Foz do Iguaçu. Não vendem nada. Mesma coisa. E eu chegava e estava meio desanimado. Aí fui numa delas e falou, tem um cara aí que ele é envolvido com esse negócio de natureza, de Pantanal e tal. Passou o endereço dele.
ligou, acho que lá na empresa, perguntou se ele estava lá, se ele podia me receber. E aí ele me recebeu. Eu fui lá. Eles tinham operador, qual que era? Eles tinham operadora, era Sped Tours. E essa operadora Sped Tour no Rio de Janeiro, que destino eles vendiam? Amazônia? Eles vendiam Amazônia, vendia Pantanal, mas vendia Pantanal Norte, né, na parte via Cuiabá, não vendia Mato Grosso do Sul. Vendia Foz do Iguaçu. Eles vendiam só turismo de natureza. E assim, e até hoje, né? Porque Rio de Janeiro é a porta de entrada, sim, né? Até hoje ainda. O mundo conhece o Brasil, porta de entrada é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Porque essas empresas todas, né, que vendem, que distribuem turistas para a região da Amazônia, Pantanal, Foz do Iguaçu, né, destinos de ecoturismo, né, em geral, todas, a grande maioria estão ainda até hoje no Rio de Janeiro, né? E aí eu cheguei até ele, né, e ele só ficou me ouvindo eu falar. Aí eu falava do Pantanal. Vendendo peixe. Mas eu não sabia que ele já tinha essa operação no Pantanal via Cuiabá, né, no Pantanal Norte. Que isso eu fui saber depois, né. Ele só ficou me olhando. Aí ele virou e falou assim, gostei de você, hein. Ele falou pra mim, porque ele é bem malucão, André, sabe, é uma figura ele. Pessoa assim, bem emblemática, o pessoal ele é muito conhecido, né, no ecoturismo, assim, né. E que ele foi um desbravador também, né. Aí depois ele terminou a sociedade, foi e comprou Araras, que hoje ele é dono da Araras, lá no Mato Grosso. Aí ele falou pra mim, gostei de você, vou começar a trabalhar com você lá. Aí eu falei, tá bom, né, mas achei meio que era um papo dele, assim, né, pra querer me dispensar logo. E ele falou, e tem mais, eu vi que você tá meio perdido aqui no Rio. Porque eu contei a história pra ele, que eu fui lá nas agências e tal, né, nas outras. Aí ele falou, eu vou te indicar pros meus concorrentes aí. E aí foi que ele fez uma listinha com nome, entendeu? E eu fui indo uma por uma. E aí acertei na mosca, que hoje são empresas que até hoje são minhas clientes, entendeu? Que são as maiores operadoras que vendem o Brasil lá fora, né? Não só o Pantanal, mas como outros destinos. Legal, né? que história interessante, então, né? Foi bem bacana, assim. Então, por isso que eu falo, assim, agradeço muito a Deus, porque eu acho que a minha vontade, né? E assim, a minha paixão, né, que eu tenho, não só por aquilo que eu faço, mas pelo destino que eu opero, né? Que eu já tive a oportunidade de operar outros destinos, como a gente vende também, né? A gente vende Goiás, vendemos Foz do Iguaçu, né? Vendemos outros destinos também, mas meu carro-chefe mesmo é Pantanal e Bonito. E Pantanal, quando eu falo Pantanal, né? Eu desde quando ele falou para mim, que ele contou nessa época lá que eu fui, né, visitar essas operadoras, que ele falou para mim assim, só que você não esqueça, eu nunca esqueço disso. Talvez ele nem lembre, né, que falou isso para mim. Mas ele falou assim, você só não esquece que Pantanal é um destino único. Os estados se dividiram, mas o Pantanal é único. Né? O que acontece? Porque ele é muito envolvido com as questões ambientais também, né? Então ele falou assim, o que acontece num reflete no outro. Então você tem que ter essa visão comercial, mas acima de tudo, você tem que ter a visão ambiental. Né? E eu já tinha isso, né? Essa visão ambiental, só que eu precisava ouvir isso de uma pessoa, né? Porque eu não tinha pessoas que me orientavam, que me falavam, né? Eu fui tudo muito na experiência, assim, trabalhando, né? Isso foi muito bacana para mim. E eu queria voltar mais vezes, sabe, lá no Rio de Janeiro, conversar com as pessoas, aprender, entendeu? Como que eu tinha que trabalhar, como que era trabalhar com esse mercado. E foi o que eu fiz, né? Porque, assim, um mercado total. Trabalhar com brasileiro é um jeito, trabalhar com estrangeiro é outro. E mesmo com os estrangeiros, cada um tem o seu perfil. Por exemplo, o japonês tem um perfil próprio deles. Entendeu? Que quem trabalha com japonês trabalha com qualquer público. Entendeu? Que ganha um know-how muito interessante. É um know-how muito interessante. O japonês assim, porque ele te exige muito. Assim, por exemplo, se você colocou uma vírgula, tem que ter aquela vírgula. Você pode dar um upgrade para ele, sabe? Você pode dar, mas ele não quer, ele quer aquilo que está lá. Sabe?
sabe? Agora, essa tua história do Pantanal, da Impacto, muito interessante, já tem 30 e poucos anos, também é a história do Pantanal em si, né? Vou voltar um pouquinho da questão da pesca, porque nesses 30 anos, a pesca também, como você até falou, né? Ela, por legislação, por mercado, por, sei lá, por N coisas, ela tornou um produto no estado interessante até ponto de você vender, né? Uhum. O que eu queria dizer é o seguinte, as pousadas da época, quando você iniciou, tinha muitas pousadas de pesca. Sim. E poucas de... Elas também mudaram um pouco, né, o perfil. Existem pousadas que migraram da pesca predatória para o ecoturismo? Um conjunto de coisas assim? Olha, daquela época acredito que não. Tinha pousadas que trabalhavam as duas, As duas coisas. As duas coisas. Aí deixaram a pesca, né? Ficaram só com o ecoturismo porque viram que, principalmente porque assim, é aquilo que a gente fala, né? O Pantanal sempre foi, né? E eu acredito que vai ser quase que sempre, né? Um destino muito procurado por estrangeiros. E que tem uma visão ambiental muito maior do que um brasileiro, né? Então, assim, eles não curtiam muito, sabe? Porque naquela época também, a pesca era um produto só para homens, né? Então, assim, faziam bagunça, bebia, né? Então não tinha nada a ver com o ecoturismo. Então muitas, assim, deixaram de trabalhar com a pesca e ficaram só com o ecoturismo. Agora, em termos de demanda, né? Eu imagino, então, a pesca tem mais uma demanda nacional e o ecoturismo atrai mais internacional? Tem essa diferença ou não? Hoje, assim, tá mudando. Tá mudando? Tá mudando. Isso no passado foi, né? Sempre mercado nacional, principalmente quando era aquela pesca predatória, né? Eram muitas excursões que tinham, né? Que vinham para o Pantanal. Hoje não, hoje é assim, mais família, são grupos de amigos, é misturado, tem casais, hoje tem pesca só das mulheres, né? Então, assim, hoje mudou bastante, né? E hoje também tem, porque a pesca ela é comum em todo mundo, né? Então hoje também já está tendo uma procura do mercado internacional. Eu também quero falar de Bonito, porque eu sei que você também opera Bonito, mas antes eu ainda tenho umas curiosidades para o pessoal interessante. Esse público estrangeiro do Pantanal, quem é? Europeus e tal, você já falou, mas tem alguns segmentos, alguns fluxos que são históricos no Pantanal. Por exemplo, a gente conhece pela literatura, né? Por exemplo, os israelenses que têm que fazer aquela viagem de um ano, né? Então, sim, por exemplo, eles passam muito por aqui, tanto é que você tem condutores no Pantanal que falam hebraico, né? Tem toda essa história, não tem? Sim. E também tem, que eu conheço, um pessoal dos holandeses, que há muito tempo vem via Curitiba, Maracaju. Isso é lenda ou é fato no Pantanal? Teve um período que isso foi bem intensificado. Hoje não está mais tanto, né? Assim, mudou um pouco também, né? A gente recebia muitos desses holandeses que vinham via Curitiba e depois iam para Olambra, né? Que faziam esse roteiro. Acho que passava em Maracaju. Isso, passava em Maracaju, chegava aqui em Campo Grande, ia para o Pantanal, depois ia para São Paulo, né? Isso foi bem intensificado um período, eu acredito que entre 2005 a 2015, mais ou menos, isso foi bem intensificado. Foram uns 10 anos, assim, que a gente trabalhou muito, tanto com israelenses quanto com holandeses, né? Hoje já não mais tanto, né? Hoje já está bem, eu acho que os grupos meio que se desfizeram. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, né? Não tenho muito esse histórico, assim, para poder te falar com precisão, né, o que houve, né, com esse público, né? Mas, assim, hoje, de uma forma geral, assim, porque antes o Pantanal recebia, né, na época que eu comecei, era muito holandês, alemão e americano. Eram esses públicos. Japonês você não via, era italiano também quase não via, né? E aí depois isso começou, acho que, se difundir, né? Porque o turismo, ele é um segmento, assim, que as pessoas, o próprio consumidor, né, o próprio turista, ele vai propagando isso, né? E quando veio, então, as redes sociais, isso ajudou muito a gente, né? Teve outra dimensão. Teve outra... tudo assim, é normal, né? É uma tendência, né? Uma renovação até mesmo de público, né?
Mas tem uns públicos que são bem tradicionais. Esses dos israelitas que os condutores chegam, falam hebraico, conseguem entender, você conhece essas histórias assim ou não? Sim, conheço. Foi nesse período aí mais ou menos, mas hoje já não mais. Que parece que eles têm um ano sabático, né, e eles passavam muito por aqui. Passavam muito por aqui. Mas hoje, assim, não estão mais, assim, pelo menos a gente não vê, né? E eu, através da minha empresa, a gente não tem recebido, né? E outra coisa, quando que entra o Bonito no cenário aí, né? Toda essa então, o Bonito meio que começou meio que junto, né? Foi lá em 82, não, desculpe, 92, eu acho. O voucher é de 94, 94, né? Então, foi mais ou menos 91, 92, foi tudo mais ou menos nessa época, porque na época que eu fiz, né, a faculdade, né, de biologia, eu lembro que a gente foi numa excursão para lá, que Bonito não tinha nada, né? Era assim, era só a gruta do Lago Azul que existia, né? Que era o Sejão, né? Então a gente tinha que parar lá na prefeitura, não tinha asfalto, né? Não tinha nada, a cidade não tinha. Tinha acho que um ou dois hotéis, que era o Bonanza e o Canaã, e o Hotel da Praça, tinham 3. Mas eram hotéis que eles utilizavam para viajante. Ali era uma rota, né? De boiadeiro, né? Pessoal caminhoneiro que passava por ali, então eles utilizavam só para isso. E aí foi quando surgiu, né? Veio, né, aquele pessoal do Rio, né, que eles trouxeram botes, né? E foi mais ou menos assim a história, né, que começou. E vendo os documentos lá em casa, esses dias, eu acho que nós estivemos juntos lá no primeiro curso de guia, acho que Paulo Bogiani fez o curso, acho que convidou a gente para ir lá, esse é 92 por aí. Exato. Acho que tivemos ali. Agora, assim, em termos de turistas internacionais, assim, o carro-chefe, o que é mais conhecido, nós fizemos uma pesquisa na época com backpacker, né, para os mochileiros, isso ficou bem evidente lá, né? Eles conheciam muito o Pantanal, através dos seus guias, né? Aí já chegava, já vinha sabendo que eles iam. Mas Bonito eles não conheciam ainda. Muitas vezes, os mochileiros, tem um relato interessante, eles correm toda a América do Sul, e ficavam sabendo de Bonito através dos hostels no Peru, na Bolívia, falavam, tem Bonito ali e tal. Nós detectamos isso na época. Isso também é ainda evidente, isso? O Pantanal é um expoente mundial, assim, de destino, de procura, muito mais do que Bonito ainda, não? Ainda é. Em nível internacional é. Que aí que eu acho que Bonito não tem que se ver como um concorrente de Pantanal. Né? Pelo contrário, Bonito é um complemento do Pantanal. Né? Então hoje, praticamente, vamos colocar aí uns 80% do que a gente vende, a gente coloca Bonito, entendeu? Tem Bonito, o programa conjugado, né? Então eu acho que Bonito tem que ver isso como uma questão até mesmo comercial, né? De estar sempre junto com o Pantanal, porque o Pantanal consegue fazer com que agregue Bonito. Né? Porque ainda, para o estrangeiro, ele acha assim, por exemplo, a gruta eu vejo em qualquer lugar do mundo, água cristalina eu vejo em qualquer lugar do mundo, né? Mas não entende que Bonito tem essa questão ambiental, né? E a questão também da organização, né? De como é feito, né? O turismo Bonito, muito bacana, né? Então, quando eles chegam até Bonito, aí eles entendem, né? Porque que vale a pena fazer esse roteiro. Mas até você convencer ele, né? Agora Pantanal não, o próprio nome já se vende. Né? Você falar com qualquer lugar Pantanal, por isso que eu também acho assim, uma grande besteira a gente os governos, né, ter essa disputa aí entre quem é maior, quem é menor, quem é mais bonito, isso não existe, aquilo que eu te falei. Por isso que graças a Deus eu tive essa visão lá no passado, né, de entender que o Pantanal ele é único. E em primeiro lugar a gente tem que cuidar do Pantanal, né? Não adianta nada eu querer só tirar dinheiro do Pantanal, né? Proveito, ser comercial em cima do Pantanal, se a gente não tiver o nosso bioma preservado. Né? Então, em primeiro lugar é isso, a gente cuidar primeiro do Pantanal. Acho que tem que ter políticas públicas, né? Únicas, né? No bioma, independente, né? De que estado está, mas tem que ser única entre os dois estados. Porque o destino, em termos de destino internacional, para o mundo inteiro, não existe o Pantanal do Norte. O destino é Pantanal. É Pantanal, entendeu? Então, se você falar para ele lá Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, para ele é insignificante.
Então, eu acho que aqui dentro do país, sim, eu acho que os estados têm que fazer a parte comercial, tem que fazer a parte ambiental junto, sempre, em qualquer momento tem que ser juntos. Agora, a parte de marketing, né, a parte comercial, dentro do país, eu acho que tem que ser separado, acho que cada um tem que fazer o seu até para entendimento mesmo, porque até hoje, né, as pessoas confundem o que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, infelizmente, isso aqui dentro do país. Então você imagina lá fora, se aqui dentro do país eles confundem o que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, lá fora é pior ainda, né? Agora, em termos de infraestrutura, essa ligação aí, né, você que mexe com a operação, Bonito Pantanal, ela não, quer dizer, não aconteceu, eu acredito que não aconteceu completamente, né, porque uma estrada não é só isso, né? Não é uma interação. Mas não demorou muito para acontecer, por exemplo, hoje você não era fácil na sua época você levar um turista do Pantanal para Bonito e que está ali próximo, né? Essa não tinha que ser uma integração maior para facilitar a operação? Então, mas isso foi assim um entendimento, né? Tudo quando surge, né? Eu acho que tudo na vida da gente você tem que um período de adaptação, né? Até nos nossos relacionamentos, né? Quando você conhece alguém, você tem aquele período que você vai com calma. Vai com calma, vai conhecendo. Então, eu acho assim que quando surgiu o Bonito, o negócio foi tão intenso em Bonito, né? Porque as atenções se voltaram tanto para Bonito, né? Até mesmo o próprio Sebrae e tal, e o Pantanal, ele foi um pouco meio esquecido, né? Assim, a nível de tudo, no geral, né? Pantanal ficou meio que esquecido, assim, tudo era bonito, até mesmo em termos de divulgação, né, quando tinha os nossos stands no passado, eram muitas imagens de Bonito, né, tinha 10 imagens de Bonito e 2 do Pantanal, né, hoje já não. Né? Virou então, um polo muito forte. O Bonito virou um polo muito forte, né, principalmente no marketing nacional, né, que Bonito ainda é um público muito nacional, né, e então, assim, não tiveram ações conjuntas. Isso tanto por parte do governo quanto por parte do próprio empresário. Porque os empresários de Bonito viam isso no passado. Hoje não mais acontece isso, mas no passado os empresários viam o Pantanal como um concorrente. Entendeu? Não. Então existia uma disputa, né, de turista besta, porque... Né, Bonito atrai muito. Um complementa o outro, né? Bonito atrai muito mercado nacional e Pantanal atrai muito mercado internacional. Então, por que não se juntar? E aí isso foi um entendimento até dos empresários, né? E aí hoje não, hoje está diferente, né? Hoje já está uma engrenagem onde a gente entende, né? Todos nós, assim, né? Todos os empresários e até mesmo o próprio governo, né? Que faz um excelente trabalho de divulgação, né? De marketing do nosso destino, entende que um complementa o outro. Né? Um é complemento do outro. Agora, Ney, para a gente caminhar aqui para o encerramento, é conhecido mundialmente os 3 destinos de ecoturismo do Brasil, né? Amazônia, Pantanal e Foz do Iguaçu. Isso não tem dúvida, né? Isso você pode ir para qualquer lugar do mundo, se falar de Brasil, vai fazer isso. Vão citar esses 3 destinos. Já tentamos muito, né? Mas por que ainda não tem uma ligação direta entre, por exemplo, estou falando de via aérea, né? Não tem um voo de Foz do Iguaçu, Pantanal e Amazônia. É muito difícil essa operação e para vocês seria excelente, né? Então, é excelente, mas a gente entende também, da mesma forma que para nós, é aquilo que a gente tem que levar para a vida, né? A gente não pode querer que tudo seja benéfico só para a gente, né? Isso é uma coisa que eu acho que, né, Deus acho que me ajudou tanto, assim, né, nos meus caminhos, assim, porque eu tenho uma cabeça muito, muito boa para isso, né? Eu penso, assim, muito no outro também, né? Eu não penso só no meu ganho, sempre eu estou pensando nas outras pessoas. E isso acontece com companhia aérea, você tem que entender, né, que uma companhia aérea, ela sobrevive de voos lotados, né? E o turismo ainda hoje no Brasil, ele não lota voo, quem lota é o empresário, né? É o empresário que vai fazer negócio, né? Então, uma companhia aérea não pode ficar com voo vazio, tipo Campo Grande, Foz, né? Que empresário que vai para Foz para fazer negócio? É muito pouco, entendeu? Esse voo seria bom só para turismo mesmo. Então, um turista não vai, né? Eles já tentaram no passado, né? O governo corre atrás, tenta, né? Mas quando chega na companhia aérea, a companhia fala, pô, aqui, ó, mostra os números.
entendeu? Opera, você vê, a gente tinha um voo daqui para Santa Cruz, que era ótimo. Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. A gente trazia turistas que vão para Machu Picchu, né, que vinha, né, mas aí vem quantos? 10? Não se manteve. Um voo que, né, comporta aí 80 pessoas, 100 pessoas, vem com 10, 15 pessoas, com 10, 15 turistas, né, então assim, acaba que não dá fluxo, né. Bonito tá conseguindo segurar a onda, porque tem um fluxo muito grande, né, hoje, né, mas se também não tivesse esse fluxo, né, você pode ter certeza que as companhias aéreas não iam ficar. E agora, para encerrar, a tua expectativa quanto à rota bioceânica, por exemplo, abre-se um novo canal com a América do Sul aí, ou esse fluxo já existe de outra forma para o turismo em si? Eu acho que vai ser longo, né, o percurso aí vai ser longo para o turismo, porque a gente precisa de infraestrutura, né, não é só a estrada, né, lógico, a estrada é o fundamental que tem que ter, né? Mas aí vem a estrutura, né, de pontos turísticos que teria nessa rota, né? Para poder justificar um turista para ele fazer esse circuito, né? Então, assim, porque é longo, né? Você, por exemplo, entre Iquique, né? Iquique, né? Que é no Chile, no né? Chile. Até chegar no Pantanal, cruzar a cordilheira. É um longo caminho. Né? Então você tem que criar aí atrativos nesse longo caminho para justificar a vinda dele, né? Eu acho que vai ser um passo muito importante, né? Mas eu acho que no momento agora, nesse momento, vai ser muito bom a nível de econômico, né? De transporte de cargas, tal. Agora para o turismo, aí vai abrir um novo leque, mas vai ter que ser trabalhado. Vai ser um crescimento orgânico. Um crescimento orgânico. Igual a gente trabalhou ao longo dos anos, né? Para chegar hoje onde está bonito, para chegar onde está o Pantanal, né? Não vai ser uma coisa assim que vai surgir de uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu acredito que o turismo rodoviário possa, né? O turismo de ônibus, né? Eu acho que isso pode ser fomentado. Mas não é muito o caso de estrangeiros, né? Os estrangeiros não vão fazer um turismo rodoviário. Eles têm pouco tempo, então é tudo via aéreo mesmo. Né? O único rodoviário que tem aqui dentro do estado, porque não tem como. Né? E ainda muitos optam, até para chegar ao Pantanal, de aviões pequenos, né? Aeronaves pequenas. Chegam em Campo Grande e não querem perder 4, 5 horas, né? De trajeto até o Pantanal. E vão de aeronaves pequenas, que é 1 hora de voo. Né? Então, tá bom. Obrigado, Ney. Obrigado você por estar aqui. Quem gosta aí do nosso canal, dá uma curtida aí, nos segue para novidades como essa. E obrigado, muito prazer estar aqui. Valeu, obrigado você também. Até mais. Até a próxima.